Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais o conteúdo de Inter aqui no canal. Para te contar com o Internacional que depois de longos 5 jogos, 5 derrotas, o Colorado finalmente reencontrou a vitória e dessa vez foi rodada da quarta rodada da Copa Libertadores da América diante do Metropolitanos lá na Venezuela. O Internacional que para essa partida o Colorado teve bastante dificuldades nesse jogo, tanto durante a partida e também para escalar a equipe que ia em campo, pois o Internacional tinha 6 desfalques aí, técnico Mano Menezes depois de uma semana de treinos e demissões internas, enfim, o Colorado e o técnico Mano Menezes com 6 desfalques, o Inter que não tinha o René, não tinha o Fabrício Bustos, não tinha o Maurício, não tinha o Mercado, não tinha o Estevão e também o Lucas Ramos, então 6 desfalques aí, fora o Vitão e também o volante Gabriel e o Charles Arantes, tem essa expectativa de ele estar pelo menos relacionado o chileno para o fim de semana, mas nesse jogo de Libertadores onde o Internacional era vencer ou vencer, o Colorado fez o seu papel, mas onde fez um primeiro tempo muito diferente do segundo tempo. O Colorado que na primeira etapa foi com a seguinte escalação para encarar o Metropolitanos com duas surpresas. Se tinha a expectativa de ser o alemão, um atacante lá na frente, mas não. O técnico Mano Menezes deu mais um crédito para o Luiz Adriano e dessa vez deu certo a aposta do treinador, que também apostou no John. As duas apostas, as duas mexidas na escalação, dedo do Mano Menezes, mão do Mano Menezes, que deu certo na partida. Foi esses dois jogadores que contribuíram para a vitória colorado. O Internacional que foi com o John no gol, Rômulo, o Rodrigo Moledo, Nico Hernandes, Tão Lara, Johnny, Campanharo, Pedro Henrique, Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano lá na frente. O Internacional que no primeiro tempo começou pressionando bastante, até que o Pedro Henrique foi derrubado na área aos 16 minutos do primeiro tempo. Pênalti e Alan Patrick cobrou com perfeição, tirando o goleiro do no Metropolitanos da foto ali do gol. Internacional 1 e Metropolitano 0 logo ali no início de primeiro tempo. O Colorado continuou pressionando bastante até que o Pedro Henrique encontrou mais uma vez o Luiz Adriano, que com calma, com tranquilidade, ampliou o placar para o Colorado, onde ele ali comemora com um tom de alívio, né? Depois de muitos jogos de não ter marcado com a camisa Colorado, o primeiro gol e o gol que ele tinha marcado desde a sua volta ao Internacional para fazer essa segunda passagem com a camisa do Inter, foi ainda no Gauchão. E desde lá, ele foi no jogo contra o Esportivo, onde o Internacional ganhou de 4-1 de virada. Desde lá, Luiz Adriano ainda não tinha mais balançado as redes com a camisa do Internacional. Colorado que no primeiro tempo fez um jogo de bastante volume, bastante ataque, pressionou bastante o time do Metropolitanos, que no primeiro tempo não tinha chutado um chute no gol do goleiro John, e teve aí no final do primeiro tempo o Campanharo saindo por desgaste físico. Aí veio o primeiro tempo e começou aquilo tudo que a gente temia e também já esperava, que é o Internacional durante a segunda etapa começar a morrer ali fisicamente, ter bastante dificuldade para manter o mesmo ritmo. E o time do Metropolitanos da Venezuela começou a gostar do jogo, começou aí mais para cima do Internacional, até que na metade aí do primeiro tempo, aos 37 do segundo tempo, o Metropolitanos desconta na partida e começa a pressionar ainda mais o Internacional. O técnico Mano Menezes, vendo ali o desgaste físico por parte do time, começa a mexer algumas peças, tira o Wanderson, tira o Luiz Adriano, coloca o alemão, enfim, começa a fazer algumas modificações, coloca o Igor Gomes na partida para ter um pouco mais de um fôlego ali na lateral direita, e o Internacional tem aí um jogador a mais na partida, onde o time do Metropolitanos tem um jogador expulso na metade ainda do segundo tempo, estando numa boa parte da segunda etapa, o Colorado com um jogador a mais, mas mesmo assim, sempre que o John tinha a bola e a defesa do Internacional também devolvia a bola para o time do Metropolitanos, ficava um jogo de vai e vem. O Metropolitanos praticamente o segundo tempo inteirinho foi só ataque e contra a defesa, e o Internacional ali no finalzinho do segundo tempo, Nico Hernandes se obrigou a fazer uma falta, foi expulso, pois o jogador do Metropolitanos ia sair cara a cara com o goleiro John, que já tinha salvado alguns minutos atrás uma baita defesa aí
feita pelo goleiro arqueiro colorado. E depois disso veio o apito final, a vitória do Colorado. Então, pessoal, com essa vitória do Internacional no estádio Universidade Central da Venezuela, o estádio UZV, o Colorado foi para a primeira colocação na tabela nessa fase de grupo, que é o grupo B do Internacional. Colorado, que com essa vitória foi para 8 pontos. O segundo colocado, o Independiente Medellín, que foi ultrapassado pelo Internacional com 7 pontos. Terceiro colocado, o Nacional do Uruguai, que é o próximo adversário do Internacional lá no estádio Parque Central, no Uruguai, também tem 7 pontos. E na última colocação, o Metropolitanos, que é o pior time nessa edição de Libertadores até o momento, não fez nenhum golzinho, não fez nenhum ponto, não tem nenhuma pontuação nesta Libertadores. Agora vou passar para vocês, pessoal, os próximos jogos da Libertadores, também os próximos jogos do Internacional, de forma aí, tanto de Copa do Brasil e também de Brasileirão. O Internacional, que nesse jogo contra o Metropolitanos foi a quarta rodada da Libertadores. Depois da quinta rodada, como eu falei, no dia 7 aí, do mês que vem, às 7 horas da noite, o Internacional joga lá no Parque Central diante do Nacional do Uruguai. Vem jogo pela quinta rodada da Libertadores. Na sexta rodada, o Colorado recebe no estádio Beira-Rio no dia 28, às 7 horas da noite, o Independiente Medellín fazendo o jogo decisivo dessa fase de grupos dentro dos seus domínios no estádio Beira-Rio. O Internacional, que com essa vitória fica numa situação bem legal na tabela de classificação, onde fica aí a mais uma vitória para garantir a vaga nas oitavas. O próximo jogo do Internacional, próximo compromisso do Colorado, é nesse fim de semana aí, dia 28, no estádio Beira-Rio, onde o Internacional recebe o Bahia pelo Brasileirão. Depois o Colorado tem a decisão na Copa do Brasil diante do América Mineiro no dia 31. Jogo de volta no estádio Beira-Rio. Colorado que foi derrotado no jogo de ida lá em Minas Gerais por 2-0. Depois o Internacional joga fora lá na Vila Belmiro no dia 3 contra o Santos pelo Brasileirão. Depois o Colorado, como eu falei, no dia 7 lá no Uruguai, no Parque Central, joga essa quinta rodada de Libertadores diante do Nacional do Uruguai no estádio Parque Central. Depois o Colorado volta suas atenções no dia 11, onde fora de casa, no estádio Beira-Rio, recebe o Vasco da Gama, tá certo? Então, pessoal, o Internacional venceu, teve aí as modificações do técnico Mano Menezes, que teve o dedo dele nas duas modificações que deram a vitória para o Internacional. O Luiz Adriano, que fez o segundo gol, que deu um gol a mais na partida, e o 2-1 para o Internacional. O goleiro John, que fez grandes defesas, principalmente na segunda etapa. Então, o Internacional sofreu no segundo tempo, mas conseguiu a vitória, que era o mais importante, 8 pontos e a primeira colocação na Libertadores, tá certo? Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, teu comentário aqui embaixo é muito importante, comenta aqui embaixo o que tu achou da atuação do Colorado. Eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo. Tchau!